One Piece já possui mais de 1000 capítulos ao longo de mais de 25 anos, e nesse tempo toda a história foi muito bem escrita, e muito poucas vezes algo aconteceu que não faz sentido narrativamente e ficou sem respostas. Porém, infelizmente, isso já aconteceu. Então nesse vídeo eu vou te mostrar as coisas que não fazem sentido em One Piece. Então se você quer saber quais são elas, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar sobre coisas que não fazem sentido em One Piece. E sério, o One Piece é tão bem construído que é muito raro encontrar essas coisas, e eu só consegui encontrar os que estão nesse vídeo. Então, eu espero muito que você goste do vídeo. Se você gostar, eu conto com seu like. E vamos agora para as maiores coisas que não fazem sentido em One Piece. Chegando em Whole Cake, nos deparamos com os imensos e poderosos filhos da Big Mom, todos eles sendo de raças diferentes e com aparências únicas. Porém, o que mais chama atenção são as Akuma no Mi que cada um deles possuíam. Entre eles, o que mais se destaca é o filho mais forte da Big Mom, o Charlotte Katakuri, que possui a sua poderosa Akuma no Mi do Mochi, uma fruta que permite ele criar e transformar seu corpo em Mochi. E é essa fruta que causa tanta confusão e acaba não fazendo sentido. Isso porque os planos do Oda para ela eram bem diferentes do que foi mostrado na história. No capítulo 863 de One Piece, lançada ainda na edição semanal da Shonen Jump, que é onde One Piece é primeiramente lançado, quando o Jinbe estava explicando sobre a fruta Mochi Mochi no Mi, ele diz que ela na verdade é uma Logia. E até aí tudo bem, o Katakuri pode transformar seu corpo em Mochi e se torna intangível a ataques, as principais características de uma Logia. Porém, essa definição mudou completamente com o lançamento do volume 86, que continha o capítulo 863. E aqui, a descrição do Jinbe sobre a fruta Mochi Mochi no Mi do Katakuri passou de uma Logia para uma paramécia especial, um conceito completamente novo que o Oda criou especificamente para a fruta do Katakuri. E agora a intangibilidade que o Katakuri tinha antigamente foi explicado pelo seu Haki da observação avançado, que permite ele ver alguns segundos no futuro. Com isso, ele viu os ataques de seus oponentes no futuro e moldava seu corpo que ainda era feito de Mochi, assim criando a ilusão de intangibilidade, o que foi uma solução bem interessante para algo que foi decidido praticamente de última hora, mas algo ainda ficou sem sentido. O Oda decidiu mudar esta fruta de Logia para paramécia especial porque ele provavelmente percebeu a inconsistência do Mochi não ser um elemento como todas as Logias são. Porém, ela também não poderia ser uma paramécia comum, já que paramécias possuem poderes mais variados que fica apenas em uma etapa, ou na transformação ou na criação. Com isso então, ele decidiu introduzir a paramécia especial, com a do Katakuri sendo a primeira e possivelmente a única a aparecer na história. Geralmente em One Piece, quase nenhum personagem morre de fato, e quando realmente acontece dele receber uma morte, as chances são muito altas que no futuro ele apareça vivo de novo com alguma explicação para sua sobrevivência. Porém, esse não é o caso do Pell, que simplesmente apareceu vivo e não teve nenhuma explicação para isso. Depois de Alabasta ser tomada por Crocodile, os Chapéus de Palha foram ajudar e o Luffy foi enfrentar os Chichibukai. Mas enquanto Luffy lutava contra Crocodile, eles descobriram que o Crocodile havia montado uma bomba enorme que explodiria tudo em um raio de 2,5 km. A Vivi e o Chapéu de Palha conseguiram encontrar a bomba, mas não conseguiram desarmá-la a tempo. Então, para que milhares de pessoas sobrevivessem, Pell decide se sacrificar. Ele segura a bomba e a carrega para o alto, onde ela explodiu, deixando a cidade ilesa, mas supostamente ao custo da vida do Pell. A princípio ele foi considerado morto, mas só depois que descobrimos que ele na verdade tinha sobrevivido a uma explosão a queima-roupa sem qualquer dano grave. Apesar de não ter uma explicação oficial,
Um dos possíveis motivos disso ter acontecido é por ele possuir a fruta do falcão. Os falcões são os animais mais rápidos do mundo quando se trata da velocidade de mergulho, então pode ser uma possibilidade que ele tenha soltado a bomba e mergulhado logo em seguida, mas mesmo assim isso não faz sentido. Aquela era uma bomba feita para destruir Alabasta inteira, então mesmo assim isso seria muito difícil de acontecer. Mas uma explicação mais plausível se deve por causa do incidente de 11 de setembro, que foi um evento que ocorreu muito próximo ao capítulo em que o sacrifício do Pell aconteceu, que foi no capítulo 208, lançado em 18 de novembro. Então ver o Pell se sacrificando com uma bomba pode ter sido considerado uma narrativa insensível na época, e o capítulo recebeu uma reação que gerou polêmica. Com isso, em resposta, Oda e seus editores tomaram a decisão de manter o Pell vivo, o que foi revelado no capítulo 217. Esse pensamento é muito plausível, mas não é nada confirmado, com a gente não tendo explicações nenhuma de por que o Pell sobreviveu a uma explosão a queima-roupa de uma bomba que foi feita para destruir um país inteiro. Eu lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção depois de ver as mudanças no visual do Chapéu de Palha depois do time skip foi a Robin, que teve uma mudança de tom de pele bem perceptível. E procurando por uma razão para isso, eu achei inúmeras explicações de pessoas na internet. Uma que eu vi com bastante frequência foi que a Robin, na verdade, tem o tom de pele naturalmente mais claro, e ela ficou bronzeada porque sua base de operações era em Alabasta. E isso não tem lógica alguma, já que a Robin desde pequena já mostrou ter esse tom de pele, além de que ela só foi para Alabasta depois que conheceu o Crocodile muitos anos depois. Outra explicação que eu encontrei tão sem lógica como a primeira foi que ela perdeu seu bronzeado por ter passado 2 anos em um ambiente de neve, se referindo a Tequila Wolf. Mas a Robin não passou seus 2 anos diretos na Tequila Wolf. Ela ficou com um exército revolucionário, provavelmente no Báltico. Então, não há explicações para o que aconteceu com o anime e por que a Robin teve essa mudança. Mas isso aconteceu apenas no anime de One Piece. Se olharmos para as páginas coloridas do mangá de One Piece, que o Oda desenhou a Robin antes do time skip, ela sempre apresenta aquele tom de pele mais claro, e o Oda até mesmo já chegou a afirmar em um SBS que sua nacionalidade na vida real seria russa. Mas isso levanta a questão de por que a Toei decidiria mudá-la, e a resposta é que não há motivos. Uma teoria popular é que a Robin ainda não tinha recebido um esquema de cores oficial quando sua aparição no anime aconteceu em abril de 2001. Mas isso não é verdade porque a primeira aparição da Robin colorida no mangá foi no capítulo 160, que foi publicado em novembro de 2000. Então, é um completo mistério o motivo pela qual a Toei decidiu fazer isso com o anime, e mais tarde ainda, voltar ela para seu tom de pele original. Mas uma coisa é certa, isso não faz o menor sentido. Apesar do Haki ter aparecido ainda no capítulo 1, com Shanks usando o Haki do Reino Senhor do Mar, o Haki realmente só foi introduzido quase 600 capítulos depois, pouco antes do time skip. Então, adicionar algo no meio da obra e falar que ela sempre fez parte da história, é claro que teria algumas coisas que não fariam sentido narrativamente. O Haki realmente foi bem planejado e apareceu em vários momentos do passado de uma forma mais escondida, como por exemplo o Enel usando o mantra em Skypiea, que na verdade é o Haki da observação, ou até mesmo o Shanks desmaiando vários companheiros do Barba Branca apenas com sua presença. Então, se você olhar, o Haki estava presente desde o começo da história, mas também existem alguns pontos um pouco questionáveis, e na realidade isso traz algumas coisas que não faz tanto sentido. Um exemplo disso é o Crocodile, que em sua posição como Shichibukai é muito difícil aceitar a ideia que ele não possuía Haki durante a sua batalha contra o Luffy em Alabasta. Considerando o quão importante é o Haki,
O Crocodile não ter Haki é algo questionável, e mais questionável ainda seria ele ter e mesmo assim não ter usado contra o Luffy. E essa ideia se aplica a muitos inimigos do Luffy nesse tempo, como o Arlong, que já navegou ao lado do Jinbe, que tem um Haki poderoso, ou Rob Lucci, que era um dos maiores agentes da Cypher Pool. E além desses existem vários outros pontos antes do time skip com algumas incongruências, mas que não atrapalhem nada a nossa experiência. Além de que, isso também nem é culpa do Oda, mas é algo que acontece de ter uma obra tão grande como o One Piece. O Oda nunca pretendeu que o One Piece durasse tanto tempo quanto durou, e conforme ele ia integrando novas ideias, isso poderia se contradizer com o que já foi estabelecido, não fazendo tanto sentido assim. E agora, a coisa que menos faz sentido é você ter chegado até aqui e ainda não ter deixado o like no vídeo. Deixa o seu like porque isso ajuda demais mesmo. E bom galera, eu realmente pesquisei muito e revi muitas partes que a primeira vez que eu vi One Piece não tinha feito tanto sentido pra mim. Mas a maioria das coisas foi respondida. E é incrível como One Piece, apesar de ser uma obra gigante, cheia de informações, lugares e personagens, ainda é uma história bem redonda sem pontas soltas. E eu quero saber de você. Se você gosta de vídeos assim, deixa aqui nos comentários. Também se inscreva no canal, que eu sempre estou trazendo vídeos como esse aqui no canal. E você estando inscrito, você não perde nada. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Tamo junto e até a próxima!